Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Com muita alegria que nós estamos indo para o 6º ano, levando essa palavra de fé, de esperança e de amor. Hoje nós vamos falar algo muito interessante, o que fazer quando estamos com medo, sem forças e não sabemos o que fazer. Nós vamos ler a palavra de Deus, refletir sobre ela em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a 3. Diz a palavra de Deus: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Palavra muito interessante. Talvez você pergunte, mas pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? Tudo. Talvez você esteja enfrentando uma situação em que você está com muito medo, você está abalado, você está paralisado, você não sabe o que fazer. Talvez ainda você vai enfrentar, e com certeza você vai enfrentar na tua vida momentos de angústia, momento que você enfrenta tempestades, algo terrível acontece, uma perda e você não sabe o que fazer. Então realmente essa palavra é para você hoje. O que fazer quando você não souber o que fazer? O que fazer quando você estiver com medo e quando você não tem força para reagir? Essa palavra é para você hoje. Algo muito interessante aconteceu aqui com o povo de Judá. O povo de Judá agora estava numa iminência de ser atacado. Essas nações eram nações conhecidas, os filhos de Amon, os filhos de Moabe, eram na verdade descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão, então tinha uma parentela com o povo de Judá. Outros povos que estavam aqui também, os dos montes Ser ou de Edom, são os descendentes de Esaú, que é irmão de Jacó, que é o próprio Israel. Então todos esses povos, são povos amigos, ou pelo menos deveriam ser amigos, são povos que eram parentes, primos, parentes distantes. O que eu aprendo aqui? Aprendo que muitas vezes o problema não está fora de casa, o problema pode vir da própria família, dos amigos mais chegados ou dos parentes. Então podemos sim enfrentar situações complicadas, complexas, em que a parte que realmente nos desestabiliza faz parte da nossa família, faz parte da nossa parentela, faz parte dos nossos amigos. Isso é muito interessante porque quando alguém de repente te fere, e se alguém não é da tua família, não é amigo, você não dá muita bola. Mas quando é alguém próximo de você, quando é alguém da tua família, alguém que você ama, você sente a angústia, você sente desespero, você fica preocupado, você fica abalado e você fica paralisado. Então essa palavra hoje é para você. E aqui também fala sobre os meunitas. Meunitas, na verdade, eram mercenários, era um exército de aluguel. Quem pagava mais, eles lutavam a favor desse exército. O que eu aprendo? Às vezes tem pessoas ou até mesmo situações que aparecem diante de nós que essa pessoa não tem nada a ver conosco, mas elas podem nos ferir sim, elas vão interferir na nossa vida e às vezes não é só situações ou emoções que nos abalam, mas também pode ser espíritos malignos. Muitas vezes nós vemos em pessoas que estão carregadas de algo negativo e que colocam o olho grande. Mas pastor, olho grande pega. Se você acreditar, vai pegar. Se você estiver com a tua fé em baixa, a tua espiritualidade em baixa, pode pegar sim. Se você não estiver protegido no Senhor, aí você realmente pode pegar. Então nós temos que entender uma coisa: se você tem o Senhor Jesus, nosso Deus,
como refúgio, fortaleza, socorro bem presente. No momento da angústia, com certeza, nenhum mal vai chegar ao teu lar, como diz o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Você poderá dizer, como Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, você pode ir até no vale da sombra da morte, mas o Senhor está contigo. A palavra de Deus também diz que maldição sem causa não prospera. Então, se houver uma causa, aí sim pode prosperar. Mas se você estiver bem com Deus, aliançado com Deus, firmado em Deus, sob a sombra do Onipotente, nenhum mal vai poder tocar em você. Muito interessante que o rei, ele estava com muito medo. E não é para menos, né? Que o rei e o povo estavam com medo. Mas principalmente o rei. Por que o rei estava com medo? Primeiro, eles não matavam o rei imediatamente. Eles cortavam o polegar das duas mãos, depois cortavam o dedo maior também dos pés. E, na verdade, eles iam brincando com o rei. Depois eles tomavam os seus filhos e matavam, pegavam suas mulheres, né? E tinham relações sexuais, quebravam os ossos e iam humilhando o rei pouco a pouco, até depois matar e esquartejar o rei e levar a cada parte do rei para uma parte da sua nação. É uma forma deles realmente se vingarem, né? Deles muitas vezes intimidarem esses povos. Uma coisa assim muito interessante que eu aprendo é que a questão que o medo, ele não, por si só, ele não é tão ruim. Às vezes é um mecanismo de defesa. E nós temos que entender que quem não tem medo, muitas vezes brinca com o pecado. Ou seja, ele vai dirigir de qualquer maneira, ele vai beber e dirigir, então ele anda de uma forma de madrugada pelas ruas perigosas, podendo ser assaltado. Então o medo, ele impõe barreiras, o medo impõe limites. E o diabo, Satanás, ele gosta muito das pessoas que não têm medo, que brincam com o pecado. Por exemplo, um motorista estava dirigindo no inverno bem rigoroso, e estava geando, muito frio, e ele encontrou na estrada uma cobra. Ele ficou com um pouco de receio, mas chegou perto da cobra, a cobra estava muito parada, era um filhote de coral. Ele pegou essa cobra e pensou, eu vou proteger essa cobra, não vou deixar essa cobra morrer. Pegou a cobra, como ele estava de casaco, colocou a cobra no bolso do casaco e lá ela começou a se esquentar. Logo, logo a cobra começou a se mexer. E daqui um pouco, passando o tempo, ela estando já aquecida, acabou picando, né, esse homem, e esse homem veio a morrer. Pastor, o que significa essa história? Essa história significa que nós não podemos brincar com o pecado. O pecado pode até ele aparentar inocente, mas ele vai trazer prejuízo, vai trazer muitos problemas depois para aquela pessoa que brinca com o pecado. Por exemplo, o homem, o marido, né, que brinca com o pecado, e também quando o homem ele não tem medo de perder a sua mulher, a zomba, a maltrata, não respeita, não valoriza, e acaba perdendo. Ou o contrário, a mulher também que não respeita o seu marido também. Não tem medo de perder o marido. Então, muitas vezes o medo ele é necessário, ele é importante. Muitos pais também perdem ou perderam o seu filho, né, para as drogas porque não tiveram medo de perdê-lo, não tomaram medidas para evitar. Muitos empresários muitas vezes acabam falindo as suas empresas porque também não tiveram medo da situação, não se precaveram. Muitas pessoas então têm medo e dizem não ter, e aí correm riscos desnecessários. É isso que nós temos que entender. Então, como devemos agir diante do medo? E é algo muito interessante, foi o que aconteceu com o povo de Judá, com o rei Josafá. Primeiramente, ele buscou a Deus, ou seja, nós não temos outra opção. Ou você busca os seus recursos materiais, ou você busca os teus amigos, a tua inteligência, a força do teu braço, ou você busca a Deus.
Mas pastor, qualquer situação eu tenho que buscar Deus direto. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu recursos, mas chega um momento que os nossos recursos eles são impotentes, ou seja, nós não podemos resolver os problemas somente com os nossos recursos naturais. Aí nós temos que buscar o recurso sobrenatural, nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que buscar a orientação de Deus. Mas pastor, como é que eu faço para buscar a Deus? Eu não sei buscar a Deus, é muito simples, querido. Você vai buscar a Deus e a Bíblia diz que aquele que o busca de todo o coração, aquele acha, aquele que o busca com o coração quebrantado, ou seja, aquele que chora, aquele que tem sede, aquele que tem fome de Deus, esse o acha. Muitas vezes nós não sabemos buscar, mas quem busca de Deus, a Bíblia também diz que aquele que me busca de madrugada me encontrará. Então se você busca a Deus de todo o teu coração, com vontade, com desejo de ter um encontro com Deus, com certeza absoluta você vai ter um encontro com Deus, e esse encontro com Deus faz toda a diferença. Esse encontro com Deus é diferente do encontro com a religião, é diferente com o encontro com a doutrina. O encontro com Deus muda radicalmente a nossa história. O encontro com Deus coloca algo que muitas vezes estava perdido, é um brilho no olhar, é um desejo de viver, é uma alegria de uma forma sobrenatural que vem a nós e nós temos vontade de viver, nós temos desejo de viver, nós temos sonhos para alcançar, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então muda radicalmente a nossa história quando nós temos um encontro com Deus, quando nós buscamos a Deus. Primeira coisa que eu aprendo quando estou com medo, temos que buscar a Deus. Segunda coisa que esse rei Josafá fez, ele não só jejuou, como levou todo o povo a buscar a Deus e a jejuar. O que é jejum? Jejum é abster-se. Tu vai se abster de algo que você gosta. Daqui um pouco é algo que você come, daqui um pouco é algo que você bebe, daqui um pouco é algo que você pratica, que você faz. Hoje, por exemplo, não é só jejum de carne, não é só jejum de bebidas, mas também, de repente, jejum da internet, de redes sociais. É deixar de fazer algo que você gosta, mas esse tempo você fica dedicando a Deus. Esse tempo você fica em oração, esse tempo você fica em meditação na palavra de Deus. Esse tempo é um tempo que você está ligado no Senhor. Então esse jejum é um momento de matar a carne e deixar que o Espírito, nosso Espírito, se conecte a Deus através do Espírito Santo do Senhor. Outra coisa muito interessante que nós devemos agir, e esse reagiu, ele se uniu para pedir socorro. Ele sabia que não podia resolver o problema sozinho. O que ele fez? Ele clamou, ele pediu socorro para todo o povo, para toda a sua nação. Talvez você esteja enfrentando uma situação muito difícil e você está escondendo da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos, dos teus amigos essa situação. Tem coisas que realmente não convém ninguém saber, só você e Deus. Mas tem situações, e essas situações quando te desequilibram, essas situações quando te tiram fora da casinha, te angustiam, você precisa compartilhar com os teus amigos, com a tua família. Ou seja, você vai pedir socorro. Se eles também fazem parte do problema, com certeza eles precisam fazer parte também da solução do problema. Uma coisa muito interessante, quando nós não temos medo, e eu aprendo que muitas vezes quando nós não temos medo, nós brincamos com a nossa saúde. Quem sabe você está com problema, colesterol alto, pressão alta, você teve alguma recomendação médica e você não toma atitudes, você está brincando com a tua saúde. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós devemos cuidar. Então cuide do teu corpo. O corpo que você tem é o templo do Espírito Santo, é onde Deus habita. Cuide da tua saúde. Muitas vezes nós brincamos com os nossos ministérios. Se você é crente, se você é cristão,
você trabalha para Deus, você faz uma obra para o Senhor. Cuidado, muito, muito, muito cuidado. A Bíblia diz que nós não podemos fazer a obra de Deus de uma forma relaxada. E a Bíblia diz, maldito do homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Essa palavra maldito já é um julgamento, ou seja, não é bendito. Bendito é aquele que tem a bênção de Deus, maldito é aquele que tem a maldição de Deus, ou seja, cai um julgamento sobre você. Então, se você tem algo para fazer, faça bem feito, faça de todo o coração, faça não para agradar os homens, mas sim para agradar a Deus. Nós temos que evitar de brincar com as nossas emoções, ou seja, às vezes tem pessoas que brincam com as emoções, brincam com as emoções dos outros, não brincam com as tuas emoções, nem menos com as emoções dos outros, ou seja, procura ser franco, honesto, sincero perante Deus, perante si mesmo e perante os outros. Não brinque com as emoções alheias e nem as tuas próprias emoções. O que esse rei fez? Ele foi para oração. O que é oração? É falar com Deus. Talvez você tenha feito muitas coisas, tentando resolver esse problema, esse dilema que te assola, mas você não fez o mais óbvio, o mais natural, que é orar. O que é orar, pastor? Orar é falar com Deus. Orar é abrir o coração. Orar é dizer aquilo que realmente você está com problema, ou seja, aquilo que te incomoda, aquilo que te perturba. Isso é orar. A oração é algo muito importante e muito necessário para a resolução dos problemas. Uma coisa interessante que eu aprendo aqui nessa história do rei Josafá é o Deus de Israel, o Deus de Judá, não era o seu Deus, era o Deus dos seus pais, ou seja, Deus dos seus antepassados. Talvez você que me assiste, talvez até tenha nascido e sido criado num lar cristão, vá na igreja, mas esse Deus que nós falamos é um Deus muito distante, você ainda não teve um encontro pessoal com Deus. Eu quero te convidar nessa oportunidade, abra o teu coração, diga para Ele que você quer conhecê-lo, diga para Ele que você quer entendê-lo, diga para Ele que você quer ter um relacionamento pessoal e íntimo com Ele, diga para Ele que você quer que Ele seja o teu Deus, que Ele seja o teu Senhor, que Ele seja o teu Salvador. Outra coisa muito interessante que toda essa situação, na verdade, o lado positivo do medo faz com que nós venhamos a buscar a Deus. Ou seja, a gente sabe e conhece os nossos limites, sabe que muitas coisas, se não houver uma intervenção divina, nós não conseguiremos resolver os problemas, os dilemas. Então, o medo nos aproxima de Deus. O medo também faz com que a pessoa se humilhe, ou seja, quebre todo o orgulho, quebre toda a soberba, a vaidade, a prepotência. Quem sabe também seja essa a tua situação. Você não pede ajuda para os outros porque na verdade você é orgulhoso ou orgulhosa. Quem sabe você precisa se humilhar, você precisa reconhecer que precisa e depende de Deus. Quebra o teu orgulho, te humilha na presença de Deus. A palavra de Deus diz que Deus, Ele realmente tem prazer no humilde, Ele exalta o humilde e abate o orgulhoso. Se você tem orgulho, é algo interessante que a Bíblia diz que o orgulho precede a queda e a soberba a ruína. Ou seja, para você entrar em queda, para você entrar em ruína, é muito simples. Deixe o teu eu falar mais alto, deixe o teu orgulho tomar a tua cabeça, a tua mente, os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas emoções e por consequência, o que tu for falar, o que tu for fazer, vai ser motivado pelo orgulho e isso traz ruína para você. Uma coisa interessante que eu aprendo aqui, que diante do silêncio de Deus e do medo,
o rei se converteu a Deus. Então talvez essa situação que você está enfrentando não é para te destruir, mas é para que você quebre o teu orgulho, tire o eu do trono do teu coração e permita que Deus governe o trono das tuas emoções, dos teus sentimentos, da tua vontade, dos teus desejos, dos teus sonhos e da ação. Ou seja, deixe que Deus te conduza para a sua boa, agradável e perfeita vontade dele. Uma coisa interessante que diante do medo, você não precisa de auxílio de remédio. Mas pastor, o médico me receitou um remédio, então tome. Mas se você buscar a Deus, eu tenho certeza absoluta que com o tempo você vai vendo que Deus vai agindo e o sobrenatural dele vai te curando, vai te sarando, até que chegar um ponto que o próprio médico vai ver que você não precisa mais ficar envolvida e presa aos remédios. Diante do medo, você também não precisa se afastar da igreja, pelo contrário, é nesse momento que você tem que ir na igreja, é nesse momento que você tem que congregar. A palavra de Deus diz em Hebreus 10, 25, que nós não somos daqueles que não congregam, pelo contrário, nós temos que congregar, juntos nós somos fortes. Lá na igreja você vai poder pedir auxílio de um irmão, do pastor, de alguém para te ajudar. Então é nesse momento que você, quando está com medo, não pode deixar a Deus e a igreja, você tem que se aproximar mais, buscar mais e no Senhor você vai encontrar a resposta que tanto precisa, que tanto necessita. Você não precisa no medo se revoltar e blasfemar contra Deus, não precisa murmurar, se queixar, pelo contrário, você até pode dizer, Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, e lá no fundo até eu não aceito, mas eu me submeto à tua vontade e eu gostaria muito de entender e compreender. Por favor, Senhor, me fala. Fala que aonde estou errando para eu poder mudar. Se o problema sou eu ou aonde está o problema, traz a luz, porque eu quero resolver. Eu não quero permanecer no erro. Uma coisa muito interessante que eu aprendo aqui também é que Josafá teve a reação espiritual apropriada. Ou seja, o rei e a nação clamaram a Deus em oração e jejum. Então até as crianças realmente entraram nessa situação. Elas também clamaram, também jejuaram, também buscaram a Deus. E uma coisa interessante, quando Josafá entrou no pátio do templo e orou pela nação, clamando pelas promessas, pela glória de Deus, pela reputação de Deus, e na sua oração ele reconheceu a soberania de Deus. Você reconhece que Deus é soberano? Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, usa quem Ele quer, porque Ele é Deus. Ninguém pode contestar a soberania de Deus. Nós devemos apenas nos submeter ao seu senhorio. Josafá, na sua oração, ele reconheceu que o povo e ele tinham aliança com Deus. Você tem aliança com Deus? Pastor, o que é uma aliança com Deus? Você tem deveres e direitos. Ou seja, qual é o teu direito? O Senhor, Ele vai te abençoar, o Senhor vai te ajudar, Ele vai ser contigo, Ele vai te proteger, desde que você obedeça a palavra dEle. Então, há uma via de mão dupla, uma vai e outra volta. Você faz a tua parte e Deus, com certeza, porque Ele é fiel, vai fazer a parte dEle. Josafá reconheceu a total dependência de Deus. Você é dependente de Deus? Ou seja, você reconhece que Deus é o teu Senhor e que Ele está controlando a tua vida, então nada acontece sem a permissão dEle, mesmo as coisas ruins, a Bíblia diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Ou seja, se eu realmente sou dependente de Deus, eu vou agradecer a Deus por tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Uma coisa interessante que eles confessaram diante de Deus as suas fraquezas e ansiedades.
muito interessante. Você confessa a Deus as tuas fraquezas, as tuas ansiedades. Olha só o que diz em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Agora Filipenses 4,6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eles confessaram que estavam com medo. Eles confessaram que neles não havia força. Eles confessaram que não sabiam o que fazer, mas eles tinham esperança em Deus. Eles esperaram em Deus. Talvez seja essa a tua situação. Você não sabe mais o que fazer. Você não tem mais força. E você precisa de uma ação, uma intervenção sobrenatural de Deus. Nesse momento agora, eu quero orar por você, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa enviar os anjos dele e trazer respostas para você. Se possível, feche os teus olhos. Eu quero te abençoar nesse momento. Querido Deus e amado Pai, eu coloco agora, ó Pai, essa pessoa que se encontra sem forças, que se encontra sem saída, que se encontra, Senhor, desesperada, angustiada, que não sabe o que fazer, que o Senhor venha interferir na vida dela, que o Senhor possa abrir as portas que ainda precisam ser abertas, fechar portas que precisam ser fechadas, que o Senhor dê ordem para os seus anjos para destruir todo o mal que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, seja, quem sabe, vício, seja problema no casamento. Eu não sei, Senhor, o que é que está deixando essa pessoa com medo, mas o Senhor e a Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a Tua palavra também diz, Senhor, que o Senhor, que Deus é amor. Ou seja, no momento que essa pessoa ela abriu o coração para o Senhor entrar na vida dela, todo medo vai embora, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!